Boa tarde, pessoal. Um imenso prazer que eu venho falar aqui nesse Hangout. E eu gostaria de falar, acima de tudo, de um tema bastante interessante, que é a fuga. Era um assunto que eu gostaria de falar há bastante tempo e que realmente vem agora o momento de eu estar conversando sobre ele. O que é a fuga? Nos inúmeros posts que eu tenho tido a oportunidade de fazer, os artigos que eu tenho tido a oportunidade de escrever, logicamente, e nem é meu objetivo principal, agradar a todas as pessoas. Eu estou longe de querer agradar a todas as pessoas que leem meus artigos, meus posts, ou que assistem a um vídeo como esse. Estou muito longe desse objetivo. Mas o que eu acabo percebendo? Que muitos dos assuntos que são postos aparecem pessoas que estão se recusando a aceitar a uma realidade. Então, quando você fala de assuntos relacionados ao negativismo que toma conta do Brasil, toda hora aparecem os gurus da economia, os gurus da política, falando que o ano 2017 vai ser ruim, que o Brasil só vai melhorar depois de 2017. Enfim, cria-se aquele clima de tensão, de medo, porque a entrada do Trump vai ser negativa, a entrada do Trump vai causar impacto para o Brasil, enfim, aquelas coisas todas. E a gente procura passar, através do post, eu procuro passar a partir do post, não a realidade do Brasil isolada, mas a realidade de um Brasil dentro de um contexto global. Esse é sempre será meu maior objetivo, passar a realidade do Brasil dentro de um contexto global. E as pessoas têm realmente muita dificuldade de aceitar isso, e começam algumas pessoas a criticar, a reclamar, e blá, 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 blá. Existe uma coisa que acontece muito, pode ser que a grande maioria das pessoas não tenham acesso ao conhecimento a isso, mas é uma coisa que acontece muito, são pessoas que ao longo da sua vida acumulam grandes tesouros materiais, vamos falar assim, bens, dinheiros, posses, carreira vitoriosa, enfim. E chega a determinado ponto da vida em que elas procuram, vamos denominar assim, uma ajuda espiritual, porque algo maior está faltando na vida dela. O despertar maior está faltando verdadeiramente na vida dela. E o que eu quero dizer com despertar maior está faltando na vida dela? As pessoas sentem falta, por exemplo, de paz, da verdadeira felicidade, de tranquilidade, de amorosidade, de ter família unida, de ver sonhos não materiais sendo realizados. Isso é falado de alguma forma por aí, mas é muito pouco mal falado. Existem muitas pessoas, mas muitas pessoas que conseguem ter uma realização pessoal, material, muito forte, mas que, infelizmente, chegam na plenitude desse alcance material num vazio existencial muito grande. E quando as pessoas se fecham para entender essa realidade, para entender que o Brasil, o que está acontecendo no Brasil, não é um fato isolado, mas um contexto agravado por conta de um cenário global conturbado, eu tenho que escutar comentários do tipo: não, o problema é no Brasil, o problema não é lá no mundo. Como o problema não é no mundo, pessoal? Como é que a gente pode viver alienado do que acontece na África? Porque as pessoas acham que os problemas estão acontecendo somente no Brasil, África e alguns outros países miseráveis da América Latina. A miséria está no mundo inteiro. A miséria está dentro da Europa. A miséria está dentro da Ásia.
A miséria está dentro dos Estados Unidos, que é a grande potência. Existe miséria dentro da China. Existe escravidão dentro da China, em vários outros países do continente asiático, da Ásia, do continente asiático. E as pessoas já acham que o problema é só no Brasil. Como o problema pode ser só no Brasil, né? Como é que as pessoas podem se viver tão fechadas a uma realidade? E quando eu falo viver fechada a uma realidade, não é ser pessimista. Ser pessimista é completamente diferente de ser realista. Ser pessimista é você enxergar o que está acontecendo e tirar proveito do que está acontecendo, no sentido de trazer paz, de trazer tranquilidade, de você poder propiciar a outras pessoas essa mesma paz e essa mesma tranquilidade. É não se permitir alienar. É muito diferente você buscar a conjuntura na qual você está envolvido e você entrar numa onda de reclamação, de lamúria, de amargura, de ressentimento. É muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. E as pessoas agora usam o pretexto do negativismo para dizer, ou para não aceitar, melhor dizendo, para não aceitar uma realidade que está acontecendo. O problema do Brasil, como eu tenho falado em vários artigos, vários posts, inclusive algumas gravações, não é um problema de cunho moral, não é um problema de cunho político, econômico, é um problema de cunho moral, é um problema de cunho ético. O problema não reside no governo, até porque governo nada mais são do que pessoas. São pessoas tiradas da sociedade que ocupam cargos no governo, sejam políticos, dentro das autarquias. E nós vemos escândalos dentro das empresas privadas, vemos escândalos de famílias corrompendo outras pessoas no sentido de conseguir vagas para os seus filhos dentro do processo do Enem. Tem vários exemplos, o mais simplório, desde furar fila, dentro de um banco, dentro do supermercado, isso não importa. Então, isso não é ser pessimista, pessoal. Isso é ser realista. Porque nós hoje podemos estar muito bem atravessando com toda a garra, com toda a força, essa crise que está assolando o país, né? Estamos muito, muito bem, cara, mas não estamos muito bem ao mesmo tempo, porque nós estamos em torno de um cinturão de pressão social muito forte. E as pessoas que se colocam à margem do que está acontecendo não podem ser consideradas pessoas, são pessoas egoístas. Ninguém aqui está falando para carregar o peso da humanidade nas costas, o peso do país nas costas. Mas não tem como você ficar à margem do que está acontecendo. Não tem como. Porque essas mesmas pessoas que se dizem que estão muito bem são as mesmas que reclamam da violência, são as mesmas que reclamam dos políticos, são as mesmas que reclamam de tudo. São as mesmas que propagam más notícias na mídia. Muitas em benefício próprio, em benefício dos seus interesses particulares. E são as mesmas que propagam o negativismo. Porque muitas das pessoas que estão com problemas, muitas das pessoas que estão realmente mergulhadas nos problemas, estão correndo atrás de soluções. Porque elas têm que botar o pão na mesa. Elas têm que comer, elas têm que sobreviver. Então, essas se reclamam, sim, elas manifestam uma angústia no sentido de buscar ajuda. Que alguém estenda a mão para elas e dê uma palavra, dê uma orientação, dê o caminho para elas. Agora, quem realmente reclama, a maioria das pessoas que reclamam são as pessoas que não precisam. As que reclamam de fato, as que propagam as coisas ruins, são realmente as pessoas que precisam. É uma fuga, é um egoísmo, é um individualismo cada vez mais exacerbado. E nós, novamente, eu vou insistir que não podemos confundir isso, o que as pessoas manifestam como pontos de vista de alerta, como negativismo, como propagação do negativismo. Isso não é negativismo. Isso, novamente, é você ser realista e provocar outras pessoas para que elas despertem por esse realismo e busquem juntos soluções concretas para que mudem o cenário estabelecido. É exatamente isso. O que acontece é exatamente isso, o que é proposto. Então, nós vivemos, na minha opinião particular, o mundo está perdido. Né? Nós estamos mergulhados numa perdição assim muito grande. Se você viajar para qualquer canto do mundo, você vê jovens
totalmente perdidos dentro das drogas, jovens amargurados que não conseguem trabalho. Cara, escravidão humana. É um monte de problema. É um monte de problema. São leis que punem, pouco educam. Então, novamente, isso aqui é uma transmissão curta. Mas é uma transmissão que eu quero passar a mensagem da seguinte forma. Não adianta a gente ficar fugindo. Não adianta a gente querer ficar se omitindo. Não adianta a gente querer continuar vivendo dentro de cinturões de segurança, de proteção, de falsos cinturões de segurança e de proteção. Isso é falácia. Isso é falácia. Né? E a gente não enxergar o que está acontecendo de fato de uma maneira ampla, de uma maneira global, de uma maneira planetária. Isso é viver totalmente alienado. Né? O que a gente não pode se permitir é ficar alimentando barreiras, condicionamentos mentais, físicos, emocionais. Porque isso realmente nos bloqueia. Isso realmente nos impede de fazer com que a gente vá para frente, que a gente consiga viver, ter prazer em viver, ter prazer em transformar, ter prazer em deixar algum legado para as pessoas que realmente estão precisando de ajuda. Porque aquelas pessoas que entram e só sabem criticar, só sabem olhar o que você escreve pelo lado negativo das suas mentes doentias, porque você escreve, às vezes, um post de superação, a pessoa ela se concentra exatamente num ponto que não tem importância nenhuma. Porque a mente da pessoa está tão condicionada ao negativismo, à crítica, à coisa ruim, que ela só consegue enxergar a coisa ruim. E, infelizmente, ela não consegue ver a coisa boa. Né? Nesse caso que eu estou exemplo, foi um post de superação que eu fiz, e algumas pessoas só enxergam a coisa ruim. Né? Um fato que aconteceu nesse post, que foi uma mera coincidência, as pessoas levam como vingança. Né? E isso está dentro da pessoa. Né? Porque a pessoa é assim. E a pessoa não consegue enxergar isso, que ela está se espelhando naquilo que está sendo escrito. Entendeu? E a gente fala, a gente procura alertar, a gente procura orientar, e a pessoa continua teimando, a pessoa continua insistindo, a pessoa continua não querendo sair daquele estado de bitolação, de cegueira. Então, hoje saiu no jornal a fuga de profissionais brasileiros para estudar MBA lá fora. Mas por que será que estão estudando MBA lá fora? Por quê? É somente pela crise? Por que será que um bom profissional capacitado, será que ele tem que fazer um MBA lá fora para ele ter condições de trabalhar numa empresa internacional? Será? Será que tem? O que será que ele vai aprender fora o network com profissionais de outros países, que sem dúvida isso aí é bastante interessante, você ter essa visão com as pessoas de outros países, outros profissionais de outros países pensam. O que ele vai aprender a nível de teoria prática para o mundo que nós vivemos hoje, se não para aplicar no mundo real? O que será que tem tão diferente de tudo que é falado e que ele vai aplicar? Vai falar de ética lá fora? Né? Porque a não ética é importada dos países do mundo. Isso, há anos que isso é importado lá de fora. Se fala muito, discute muito de ética, tá? E aí? E aí? O mundo está cada vez mais não ético, está cada vez mais gerando ódio, cada vez mais gerando raiva entre as pessoas, mais divisionismo. E aí? Então, a mensagem que eu quero passar aqui nessa transmissão rápida é a questão da fuga. Não fujamos da realidade. A primeira possibilidade, a primeira chance que o ser humano pode ter de salvar o mundo, de modificar alguma coisa que está implementada nesse mundo, é aceitar o que está acontecendo de fato. Isso não é negativismo. É aceitar a realidade, é ver e aceitar a realidade do jeito que ela é, doa quem doer. Enquanto as pessoas tentarem fugir,
ficarem reclusas nos seus mundinhos, pensando somente nos seus mundinhos, o mundo vai cada vez ser dominado pelo mal. Vão cada vez mais termos argumentos para ficar reclamando, porque a reclamação que está sendo gerada por muitos é a dor. Ela não está aguentando mais viver nessa pressão toda, nessa loucura toda, nesse vazio todo, nessa superficialidade toda. Isso tudo está cansando, as pessoas estão cansadas, só que elas não sabem que estão cansadas, e não escutam quando alguém tenta falar para elas que elas estão cansadas, que elas precisam procurar um desenvolvimento espiritual da alma interior, sei lá que nome que as pessoas queiram dar, isso para mim não importa, mas é o equilíbrio de você com você mesmo. Se as pessoas não acordarem para isso, cada vez mais nós vamos ver pessoas cansadas, ansiosas, depressivas, esgotadas, de saco cheio, seja lá que nome se queira dar. Eu pergunto para vocês, será que é tão difícil as pessoas entenderem o que acontece no mundo? Que todo o nosso processo é um processo piramidal? Será que existe uma pequeníssima elite dominante lá em cima, que tem um monte de servos, né? No meio tem um monte de servos, que são de empresários, que são alguns empresários, alguns executivos que propagam essas filosofias emanadas por essa elite dominante de cima, governo, religiões, para dominar a massa que está na base da pirâmide. E daqui para cá é uma coluna que são geradas mentiras, são gerados padrões comportamentais, são geradas normas, são geradas leis, para cada vez que sufocam a parte mediana, que é muito bem remunerada, para propagar aquela frase linda, né? Eu tô sempre com sangue nos dentes. Maravilhosa essa frase. Por isso que o mundo está assim. E esses passam para baixo, pressando, apertando ainda mais, massacrando ainda mais a grande massa. São pressões que vêm em escala, do primeiro nível para o nível intermediário e para o nível de baixo. Tem profissionais que se acham que estão abafando, que estão dando a vida, estão dando toda a sua energia, porque se sentem o máximo, porque estão ganhando muito dinheiro, porque fazem e acontece, porque trabalham 24 horas por dia, feriado, sábado, domingo, esquecem o resto, e acham que estão abafando, acho que estão sendo idolatrados por sei lá quem. Caraca, eles estão sendo usados, as pessoas não percebem que estão sendo usadas. Está sendo usado a sua inteligência, está sendo usado o seu talento, está sendo usado o seu tempo. E as pessoas não percebem, porque eles botam muito dinheiro. É a cenoura que aposta o tempo todo. Você vai ficar rico, eu vou te deixar milionário. Você vai viajar de primeira classe, vai ficar hospedado nos melhores hotéis, vai comer nos melhores restaurantes. É a cenoura do poder, é a cenoura da luxúria. E essas pessoas abraçam isso e se acham que são melhores que os demais, porque chegaram lá. A que preço? Com famílias destruídas, com saúde debilitada, com um vazio dentro enorme, muitos se suicidando, Quantos suicídios acontecem no mundo? Que obviamente não se chega à mídia, até porque a mídia faz parte do processo. Lá de cima. É um instrumento do processo de primeiro nível. Não adianta fugir, cara. Não adianta fugir. Ou a gente encara essa realidade, ou nós não vamos conseguir modificar o status. Se você quer ser um pouco feliz, se você quer ser verdadeiramente feliz, você tem dois caminhos. Na minha opinião. Cara, tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião. Ou você vai para um lugar muito sossegado e fica totalmente abstrato de tudo que acontece, tudo isso que acontece, vive uma vida simplória, simples, desconectada com as realidades do mundo. Ou você cai para campo, encara a realidade e ajuda outras pessoas que pensam igual a mudar, ou fazer pequenas diferenças. Ninguém vai mudar isso em 5 anos, em 10 anos, é um processo muito longo. O mundo sempre foi assim, eu acredito, desde que ele surgiu.
Mas o que não dá é para fugir. Ah, sempre foi assim, deixa para lá. Mas é o primeiro a reclamar. É o primeiro que está sofrendo falta de emprego. É o primeiro que está perdido, que não sabe onde é que vai buscar renda para se sustentar e sustentar a sua família. Fica fugindo pelo mundo, buscando lugares que as pessoas dizem, vai morar em Portugal, vai morar em Estocolmo, vai morar em Miami, vai morar em Orlando, está sempre seguindo as orientações dos outros, perdido. Não, vai estudar lá fora, porque lá fora você vai ter chance, vai fazer isso. Cara, são manuais que descem. E as pessoas vão seguindo, sem tomar nada. Isso não importa se é a pessoa mais humilde, se é a pessoa mais qualificada. Nós temos um monte de gente, infelizmente, e eu me pus isso até um certo tempo atrás, até um bom certo tempo atrás, eu também era a mesma coisa. Né? As pessoas seguem manada, isso desde das pessoas mais humildes, que infelizmente, vamos chamar assim de ignorantes, que não tiveram acesso à educação, as pessoas que tiveram oportunidade da educação, que têm oportunidade de acesso da informação, e seguem feito manada de forma diferente, porque não param, não pensam, vão atrás do que os outros falam, do que os outros querem. Vai viver lá em Lisboa, porque Lisboa é bom, vai viver em Orlando, vai viver em Miami, vai viver em Estocolmo, cara, ninguém sabe. E as pessoas chegam lá encantadas e ficam e se tornam novos propagadores, se novos repetidores daquilo lá é bom. E muitas vezes elas sabem que aquilo não é bom, mas por vergonha de falar a verdade, elas propagam que aquilo é bom. Porque elas não vão falar para os seus compatriotas de onde é que elas vieram, que a realidade não é bem essa, o que fala que elas foram enganadas, porque aí vem o ego, né? Vem o orgulho. Não, eu vou falar que eu fiz uma escolha errada. Não, tem que falar que é bom, que aqui é o máximo, que aqui tem tudo, que aqui não tem problema. Cara, não é assim, pelo amor de Deus. É fuga. É fuga. Entendeu? É fuga de não aceitar que você pode errar. É fuga de não aceitar que muitas vezes você não tem conteúdo. Né? Você vive muito na aparência, na repetição do que os outros falam, do que os outros pensam, do que os outros querem que você pense, querem que a grande massa pense. E você vive na aparência. Eu pergunto quantas pessoas têm coragem de ligar uma câmera, um hangout, ou qualquer outro meio, botar a cara e falar o que acham. Não, as pessoas não, tem que botar uma câmera assim, uma câmera assado, tem que preparar o som, tem que... Cara, e o conteúdo, cara, não são espontâneas. Não são espontâneas, são artificiais, são fabricadas. Não tem coragem de botar a cara a tapa, porque não sabem. Não sabem o que vão falar, cara. Vão falar o que a grande maioria, que 99% fala. E aí, pessoal? O que vocês querem para a sua vida? Ficar a vida inteira fugindo? Vivendo vidas alheias? Sendo enganados? Ou realmente se jogarem, se atirarem? Aí realmente tem que se jogar, tem que se atirar em cima das oportunidades para você, alinhado com seus sonhos, alinhado com seus desejos, alinhado com a sua essência, que te dê prazer, que te deixe de braço duro, empolgado, vibrante. Aí você tem que se jogar realmente, dar seu tempo, dar a sua energia, porque é para você, é para o seu crescimento, é para o seu prazer pessoal. Se você errar, o erro é seu aprendizado. Se você acertar, é o maior desenvolvimento seu. Não vai ter ninguém te criticando, não interessa a crítica alheia. O que vai interessar é realmente o aprendizado que você vai estar tendo com a sua lição. É isso que é importante para a pessoa aprender. Nós estamos num modelo totalmente falido. Totalmente falido. As pessoas sabem disso, as pessoas sentem isso. Quem criou esse sistema sabe disso. A automação não é à toa. As energias renováveis, a robótica, a inteligência artificial, tudo isso aí, isso não é à toa. Eles sabem que as pessoas não estão aguentando mais. Isso está reflexo no turnover, no absenteísmo, nas greves, nos desvios, no blá blá. Tudo que acontece de negativo, de pressão dentro das empresas, fraudes, tem um monte de fraude para tudo que é lado, de todos os tipos.
Bota-se leis de compliance, bota-se leis de anticorrupção, bota isso, não adianta. O problema está nas pessoas. Então, as soluções estão vindo, as soluções estão surgindo para tentar amenizar, para tentar dar uma segurada nesse processo todo. Porque vai explodir, as pessoas estão explodindo, as pessoas não estão aumentando mais, as pessoas estão de saco cheio. Entra num ônibus lotado da periferia para o centro de uma cidade grande, pergunte quem está indo para trabalhar com prazer, num trem lotado, que as pessoas mal condicionadas dentro do trem, pergunta quem está com prazer ali dentro. E, novamente, de diferentes formas, por diferentes razões, isso acontece no mundo inteiro. Saiam dessa ilusão que isso é problema do Brasil, isso é global. Só fala isso quem não viaja. Só fala isso quem só viaja a turismo, que fica lá com o dinheiro no bolso, curtindo cafezinho na praça, que fica babando com Torre Eiffel, com Big Ben, com Coliseu Romano, com Big Apple, com Disney, mas não cai na realidade do dia a dia. Tem coisas melhores? É lógico que tem coisas melhores. É lógico que eu não vou falar que não existam coisas melhores. Mas tem muita coisa ruim e pior aqui no Brasil. Então, meu recado insistente novamente, voltando. Vamos parar de fugir. Vamos parar de fugir. Vamos encarar a realidade. Né? As pessoas podem até achar, quando tem uma rede social que eu faço os posts, e que algumas pessoas, às vezes, comentam, não, está faltando alguém que falasse ou escrevesse as coisas que você escreve. E algumas pessoas devem achar que o cara deve estar se sentindo importante, deve estar se gabando por isso. Porra, não estou nada, meu. Pelo contrário, eu fico mais triste, mais assustado quando eu vejo esse tipo de comentário, porque eu vejo, caraca, uma rede social que tem milhões de pessoas, as pessoas estão falando que tem um cara que surgiu do nada, um louco, né, como a sociedade chama, e começou a apontar, a bater na realidade. Quer dizer, a maioria vive calada, acuada, com medo, subjugada. É assim que vai mudar, cara? Se você não se atira, se você não encara, se você não enfrenta. Você enfrenta outras coisas, as pessoas enfrentam outras coisas. Vão para o Maracanã assistir futebol, ficar encarando briga de torcida, cara. Como é que eu não encaro mudanças muito mais importantes para a sua vida? Por quê? Por que será? Será que é só o ego? Será que é só o individualismo, a soberba? Né? O jeitinho com G ou com J? Porque tem pessoas que você escreve um post, a pessoa está preocupada se você escreveu com G ou com J. Né? Ela não está preocupada com o conteúdo. As pessoas são tão fúteis, tão vazias, né? Elas estão preocupadas se a pessoa cometeu um erro ortográfico com G ou com J. Não estão preocupadas com o conteúdo, porque eu acho que elas não conseguem compreender a mensagem, ou a mensagem incomoda. Né? Então, uma maneira de criticar, porque muitas pessoas só sabem criticar, porque já que não tem conteúdo, elas têm que criticar. Né? Já que não tem conteúdo, elas têm que criticar, e já que elas se enxergam naquele conteúdo, elas têm que criticar. Né? Dói lá dentro, né? Dói muito, não dói? Dói. Tem que doer. Porque sem dor, sem incomodar, não tem mudança. É a mesma coisa você pegar uma doença. Se você não tomar remédio, seja mais azedo e amargo que ele for, você vai morrer. Né? Ou vai ter alguma sequela. É a mesma coisa dentro da gente. Uma emoção da gente, uma crença errada dentro da gente. Se alguém não bater ali, ó, doer, incomodar, você olhar assim, filha da puta, desculpa o termo, filho da puta, tá falando merda, aquilo tá te doendo, até você acordar para a realidade. Porque você acorda pela realidade, a vida vai fazer você acordar para a realidade. Eu dei um exemplo lá no início da transmissão sobre um monte de rico. Os caras concentram as energias dele, o tempo dele, a vida toda dele, grande parte da vida dele, para acumular bens materiais. E depois procura as pessoas, porra, me ajude a encontrar a redenção espiritual, porque eu não sei mais o que eu faço, eu tenho tudo, mas, cara, esse tudo não me contempla. Como eu vi um empresário, a vez falou para mim, eu acho que como é que os países da Índia podem ser bons, os países do Oriente podem ser bons, cheio de miséria, assim, água, não tem saneamento público,
Você vai no mosteiro, não tem nada, são mosteiros vazios. Por que será? É para não ter apego ao material. Ali não tem apego ao material. As pessoas se alimentam bem, para não ter vontade de comer um filé mignon, para não ter vontade de comer um churrasco. Estou falando que não seja bom, mas é a filosofia dos caras para manter a mente limpa, a consciência limpa, o pensamento tranquilo, mental, equilíbrio. As pessoas preferem criticar. Vai ver a história. Por que será que esses países são tão ruins? Vai ver a história da colonização deles. Vai ver, vai estudar um pouquinho. Antes de falar coisa. Vai procurar porque a África é o que é. E em tantos outros lugares. Brasil mesmo. País de exploração. Então, vamos lá. Vamos fugir por quê? Para que a gente quer fugir? Por que a gente fica fugindo? Para que tanta fuga? Onde é que nós pensamos que vamos chegar com tanta fuga? Com tanta não aceitação da realidade que nos cerca? Aí, eu tenho falado várias vezes, inteligência artificial. Por que de uma hora para outra começou a se falar tanto nas filosofias orientais? Yoga, meditação, tantas outras técnicas, ferramentas que existem por aí. Por que será? Você acha que o primeiro nível da pirâmide, a elite dominante, menos de 1%, eles estão preocupados em tornar as pessoas melhores internamente, mais saudáveis, mais equilibradas? Não, cara. Não. Lógico que não. Ali é um excelente meio de você dominar mentes. É um excelente meio de você imputar novas crenças, reprogramar novas crenças. As pessoas ficam abobalhadas, entre aspas. Ficam zens. Né? Muito mais fácil. Pessoas muito mais tranquilas, muito mais paz e amor, são muito mais fáceis de serem controladas e dominadas que pessoas revoltadas. Eles sabem que as pessoas estão revoltadas. Não é à toa que isso está vindo para o mundo. Está eclodindo essas técnicas, porque eles precisam acalmar o rebanho está agitado. E não é bom o rebanho está muito agitado, senão isso vai atrapalhar os planos. Cara. Novamente, temos que enxergar. Temos que sair da fuga, temos que enxergar o que acontece. Questionem tu, por que isso está acontecendo? Porque é bem estranho, cara. Por que está tendo esse burro de uma hora para outra? Isso é normal? Será que isso é normal? Realmente está acontecendo? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, ou pelo menos dando uma provocação nesse assunto. Da fuga. Eu ainda hoje volto, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre gestão de conflitos. Né? A gente lidar com muita gestão de conflito. Eu, em empresa, dou bastante com gestão de conflito. E é um dos assuntos de maior importância. Principalmente esses momentos de enxugamento de quadros, de redução de custos, em que as pessoas estão sob uma pressão muito forte. Daqui a pouco eu volto com gestão de conflitos. Obrigado pela audiência, pessoal.